Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro dos Reis, no capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. 1 Reis 8. O transporte da arca para o templo. Então convocou Salomão junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Levaram-na, assim como a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo, foram os sacerdotes e os levitas que os levaram. O rei Salomão e toda a Assembleia de Israel reunida junto dele conservavam-se diante da arca, sacrificavam tão grande quantidade de ovelhas e bois que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para seu lugar, no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, e cobriam por cima a arca e os seus varais. Estes varais eram de tal forma compridos, que se podiam ver as suas extremidades do lugar santo, diante do santuário, mas não de fora, e ali ficaram até o dia de hoje. Na arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali depusera no monte Horebe, quando o Senhor fez aliança com os israelitas, depois que saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor. De modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria na obscuridade. Por isso, edifiquei uma casa para vossa residência, um lugar onde habitareis para sempre. Depois o rei virou-se para a Assembleia de Israel, que se conservava de pé, e a abençoou. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, disse ele, que falou pela sua boca ao meu pai Davi e que, pela sua mão, acaba de cumprir a promessa que ele fez, quando disse: Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel, para que aí me fosse edificada uma casa onde residisse o meu nome. Davi, meu pai, tinha a intenção de construir um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse-lhe: quando tiveste a intenção de edificar um templo ao meu nome, fizeste bem. Tu, porém, não edificarás esse templo. O Senhor cumpriu, pois, a palavra que pronunciou. Como o Senhor o disse, eu me sentei sobre o trono de Israel, sucedendo ao meu pai Davi, e construí esse templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Preparei um lugar para a arca, onde se encontra a aliança do Senhor, a aliança que fez com nossos pais quando os tirou do Egito. A oração de dedicação. Em seguida, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo, na terra. Cumpristes a promessa que fizestes a vosso servo Davi, meu pai, o que vossa boca falou, realizou-o vossa mão, como hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, realiza a promessa que fizestes a vosso servo Davi, meu pai, quando lhe dissestes: não te faltará jamais diante de mim um sucessor ocupando o trono de Israel, contanto que teus filhos guardem cuidadosamente os teus caminhos, andando diante de mim, como tu mesmo o fizeste. Cumpra-se, pois, presentemente, ó Deus de Israel, a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai. Mas, será verdade que Deus habite sobre a terra? Se o céu e os céus dos céus não vos podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei.
Entretanto, Senhor Deus meu, atendei a oração e as súplicas de vosso servo. Que vossos olhos estejam dia e noite abertos sobre este templo, sobre este lugar, do qual dissestes, o meu nome residirá ali. Ouvi a oração que vosso servo vos faz neste lugar. Ouvi a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouvi-os do alto de vossa morada no céu, ouvi-os e perdoai. Se alguém pecar contra o seu próximo e, fazendo-o jurar, for tomado juramento diante de vosso altar, neste templo. Vós, do alto dos céus, fareis justiça aos vossos servos, condenando o culpado, fazendo cair sobre ele o seu pecado, e justificando o inocente, tratando-o segundo a sua inocência. Quando o vosso povo de Israel for derrotado por seus inimigos por ter pecado contra vós, se voltarem para vós, dando glória ao vosso nome, e vierem orar e vos suplicar neste templo. Ouvi-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vosso povo de Israel, e reconduze-o à terra que destes a seus pais. Quando o céu se fechar e não cair mais a chuva, por terem pecado contra vós, se vierem orar neste lugar, dando glória ao vosso nome, e se converterem de seus pecados por causa de sua aflição. Ouvi-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vossos servos e de vosso povo de Israel, mostrai-lhes o bom caminho que devem seguir, e mandai chuva sobre a terra que destes ao vosso povo como herança. Quando vierem sobre a terra a fome, a peste, a ferrugem, a mangrá, os gafanhotos. Se um homem, se todo o vosso povo recorrer a vós com orações e súplicas, e se cada um, reconhecendo a chaga de seu coração, levantar as mãos para este templo. Ouvi-os desde vossa morada no alto dos céus, e perdoai-lhes, fazei de modo a dar a cada um segundo o que fez, vós que conheceis o seu coração, porque só vós conheceis o coração de todos os filhos dos homens. E desta sorte eles vos temerão durante todos os dias de sua vida na terra que destes a seus pais. Quanto ao estrangeiro, que não pertence ao vosso povo de Israel, quando vier de uma terra longínqua por causa de vosso nome. Porque se ouvirá falar da grandeza de vosso nome, da força de vossa mão e do poder de vosso braço, quando vier orar neste templo. Ouviu do alto dos céus, do alto de vossa morada, ouviu e fazei tudo o que esse estrangeiro vos pedir, então todos os povos da terra conhecerão o vosso nome, vos temerão como o vosso povo de Israel, e saberão que o vosso nome é invocado sobre esta casa que edifiquei. Quando o vosso povo partir para a guerra contra os seus inimigos, seguindo o caminho que lhe indicardes, se vos invocarem com o rosto voltado para a cidade que escolhestes, para o templo que edifiquei ao vosso nome. Ouvi do alto dos céus as suas preces e súplicas, e fazei-lhes justiça. Quando pecarem contra vós, porque não há homem que não peque, e quando em vossa ira os entregardes nas mãos de seus inimigos, de sorte que sejam levados cativos pelos seus vencedores a uma terra inimiga, longínqua ou próxima. Se, na terra de seu exílio, entrando em si mesmos, se arrependerem de seus pecados e vos suplicarem no seu cativeiro desta forma, nós pecamos, cometemos a iniquidade, procedemos mal. Se eles se voltarem para vós de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos para onde forem levados cativos, e se orarem a vós com o rosto voltado para a terra que destes a seus pais, para esta cidade que escolhestes, para este templo que construí ao vosso nome. Ouvi, do alto dos céus, do alto de vossa morada, as suas preces e súplicas, e fazei-lhes justiça. Perdoai ao vosso povo os seus pecados e as ofensas que cometeu contra vós, tornai-os simpáticos aos seus vencedores, de sorte que tenham compaixão deles. Porque Israel é o vosso povo e a vossa herança, que tirastes do Egito, de uma fornalha de ferro. Estejam os vossos olhos abertos às súplicas de vosso servo e de vosso povo de Israel, para ouvi-los quando vos invocarem. Porque vós, ó Senhor Javé, os separastes dentre todos os povos da terra para vossa herança, como o declarastes pela boca de vosso servo Moisés, quando tirastes nossos pais do Egito.
Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor esta prece e esta súplica, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde estava ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. De pé, abençoou toda a Assembleia de Israel, dizendo em alta voz: Bendito seja o Senhor, que, como havia prometido, deu a paz ao seu povo de Israel. Não falhou uma palavra sequer de todas as boas palavras que dissera pela boca de seu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus, esteja convosco como esteve com nossos pais. Mas incline os nossos corações para ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos, e guardemos os mandamentos e os preceitos que ele prescreveu a nossos pais. Oxalá fiquem estas minhas palavras, com que supliquei ao Senhor, presentes à sua memória de dia e de noite, para que, dia por dia, ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel. Assim, todos os povos da terra reconhecerão que é o Senhor que é Deus, e que não há outro fora dele. Que o vosso coração seja todo para o Senhor, nosso Deus, sem reserva, a fim de que andeis segundo as suas leis e observeis os seus preceitos, como hoje o fazeis. A dedicação do templo. O rei e todo o Israel com ele imolaram vítimas diante do Senhor. Salomão imolou, para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele dia o rei consagrou o interior do átrio, que se encontra diante do templo do Senhor, pois ofereceu ali os holocaustos e as ofertas, bem como a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze, levantado diante do santuário do Senhor, não bastava para conter os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Tal foi a festa que Salomão celebrou naquele tempo, e todo o Israel com ele, tendo concorrido uma imensa assembleia vinda desde Emate até a torrente do Egito, diante do Senhor, nosso Deus, durante 2 vezes 7 dias, isto é, 14 dias. Ao 8º dia despediu o povo, e todos voltaram para as suas casas, abençoando o rei, com um coração alegre e contente por todos os bens que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e ao seu povo de Israel. 1 Reis 9. O Senhor aparece a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe pela segunda vez, como tinha aparecido em Gabaon. O Senhor disse-lhe: Ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. E tu, se andares diante de mim como o fez Davi, na sinceridade e retidão de teu coração, pondo em prática tudo o que te ordenei, observando os meus preceitos e minhas leis, eu firmarei para sempre o trono de teu reino sobre Israel, como o declarei a Davi, teu pai, nestes termos: não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel. Mas se vos desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes os preceitos e ordens que vos prescrevi, se vos retirardes e prestardes culto a deuses estranhos, prostrando-vos diante deles, eu exterminarei Israel da terra que lhe dei, lançarei de minha presença o templo que consagrei ao meu nome, e Israel será objeto de sarcasmo e zombaria para todos os povos. Embora seja tão alto esse templo, todo o que passar diante dele ficará pasmado, e assobiará, dizendo: por que tratou o Senhor assim esta terra e este templo? E responder-lhe-ão: porque abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os seus pais do Egito, e seguiram a outros deuses, prostrando-se diante deles e adorando-os. Outros feitos de Salomão. Quando, passados 20 anos, Salomão acabou de construir os 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio real. Tendo-lhe Hirão, rei de Tiro, fornecido madeira de cedro e de cipreste, e também ouro, o quanto ele quis, Salomão deu a Hirão 20 cidades da Galileia. Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. E disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamou as terras de Cabu,
nome que conservam até o dia de hoje. Hirão tinha também mandado ao rei 120 talentos de ouro. Eis o que se refere aos trabalhos organizados pelo rei Salomão para a construção do templo do Senhor e de seu próprio palácio, de Milo, do muro de Jerusalém, de Ezer, de Magedo e de Gazer. O faraó, rei do Egito, subiu, tomou Gazer e queimou-a, depois de ter matado os cananeus que a habitavam. Salomão construiu, pois, Gazer, Betoron-á Baixa, Balate e Tadmor, na terra do deserto. E, enfim, todas as cidades entrepostos de Salomão, cidades para os carros, para a cavalaria, e tudo o que lhe aprouve edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra de seu domínio. Tudo o que subsistia dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não faziam parte dos israelitas. Todos os seus descendentes que tinham ficado na terra e que os israelitas não tinham exterminados, Salomão os empregou como escravos de trabalhos pesados, o que são ainda hoje. Quanto aos filhos de Israel, determinou que nenhum servisse como escravo, mas que fossem seus guerreiros, servos, chefes, oficiais, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Havia 550 contramestres nos trabalhos de Salomão, os quais dirigiam a multidão dos operários. Subiu a filha do faraó da cidade de Davi, e veio para a casa que lhe tinha construído Salomão. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que tinha levantado ao Senhor, e queimava perfume sobre o altar que estava diante do Senhor, e assim acabou ele a construção do templo. Equipou também o rei Salomão uma frota em Ezion-Gaber, perto de Ailate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Édom. Hirão mandou seus próprios servos nessa frota, marinheiros experimentados em náutica, para ajudar os homens de Salomão. Foram a Ofir, de onde trouxeram 420 talentos de ouro, e os apresentaram ao rei Salomão. 1 Reis 10. A rainha de Sabá, tendo ouvido falar de Salomão e da glória do Senhor, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com uma numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas, e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas, apresentou-se diante do rei Salomão e disse-lhe tudo o que tinha no espírito. A tudo respondeu o rei, nenhuma de suas perguntas lhe pareceu obscura, e deu solução a todas. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha feito, os manjares de sua mesa, os apartamentos de seus servos, as habitações e uniformes de seus oficiais, os copeiros do rei e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou estupefata. E disse ao rei: é bem verdade o que ouvi a teu respeito e de tua sabedoria, na minha terra. Eu não quis acreditar no que me diziam, antes de vir aqui e ver com os meus próprios olhos, mas eis que não contavam nem a metade. Tua sabedoria e tua opulência são muito maiores do que a fama que havia chegado até mim. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, a quem aprouve colocar-te sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre, por isso constituiu-te rei para governares com justiça e equidade. Presenteou o rei com 120 talentos de ouro e grande quantidade de perfumes e pedras preciosas. Não apareceu jamais uma quantidade de aromas tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Hirão, que trazia o ouro de Ofir, trouxe também grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Com este sândalo fez o rei balaustradas para o templo do Senhor, assim como harpas e flautas para os músicos do palácio real. E desde então não se transportou mais dessa madeira de sândalo, e não se viu mais até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos presentes que ele mesmo lhe fez com real liberalidade, e a rainha retomou o caminho de volta com a sua comitiva. O peso de ouro, que era levado anualmente a Salomão,
era de 666 talentos. Sem contar o que ele recebia dos vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia e de todos os governadores da terra. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido, empregando em cada um 600 siclos de ouro. E 300 escudos menores de ouro batido, empregando em cada um 3 minas de ouro, e colocou-os no pavilhão da floresta do Líbano. Mandou fazer também um grande trono de marfim, revestido de ouro fino. O trono tinha 6 degraus. Havia outros 12 leões postos nos degraus, 6 de cada lado, nunca se fez coisa semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, assim como todo o vasilhame do pavilhão da floresta do Líbano. Não havia nada feito de prata, porque não se fazia caso algum dela no tempo de Salomão. O rei tinha no mar navios de Tarsís, que acompanhavam a frota de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsís trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra em riquezas e opulência. Todos buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que o Senhor lhe tinha dado. E cada um lhe trazia presentes, objetos de prata e ouro, vestes, armas, aromas, cavalos e burros, assim, cada ano. Contou Salomão os seus carros e cavaleiros. Havia 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu pelas cidades entrepostos dos carros e por Jerusalém, junto dele. Graças ao rei, tornou-se a prata em Jerusalém tão comum como as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros que crescem na planície. Vinham do Egito os cavalos de Salomão. Uma quadriga trazida do Egito custava-lhe 600 siclos de prata, e um cavalo 150 siclos. Do mesmo modo exportavam cavalos para todos os reis dos Heteus e da Síria. 1 Reis 11. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e itéias, pertencentes às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos Amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel como o fora seu pai Davi. Por esse tempo edificou Salomão no monte, que está a oriente de Jerusalém, um lugar alto a Camus, deus de Moabe, e a Moloque, abominação dos Amonitas. E o mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Senhor irritou-se contra Salomão, por se ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera por 2 vezes. E lhe tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos, mas não seguira as ordens do Senhor. O Senhor disse-lhe então: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo ao teu servo. Todavia, em atenção ao teu pai Davi, não o farei durante a tua vida, tirá-lo-ei, sim, mas da mão de teu filho. Não lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor suscitou um inimigo a Salomão, Hadade, o Edomita, da linhagem real de Edom. No tempo em que Davi estava em guerra contra Edom, quando Joabe, general do exército, foi sepultar os mortos e matou todos os varões de Edom. Joabe, com efeito, demorou-se ali 6 meses com todo o Israel,
até exterminar todos os varões de Édom. Hadade fugiu com os edomitas, servos de seu pai, na direção do Egito. Hadade era então muito criança. Partiram de Madiã e foram a Farã. Hadade ganhou a simpatia do faraó, que lhe deu por mulher sua cunhada, irmã da rainha Tefnis. Desta irmã de Tefnis teve Hadade um filho, Genubate, que Tefnis criou na casa do faraó, e Genubate habitou no palácio com os filhos do faraó. Quando Hadade ouviu dizer, no Egito, que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, general do exército, estava morto, disse ao faraó: deixa-me voltar para a minha terra. O faraó respondeu-lhe: falta-te algo em minha casa, para que queiras voltar para a tua terra? Nada me falta, respondeu. Deus suscitou outro inimigo a Salomão, Razom, filho de Eliada, que fugira de seu senhor Hadadezer, rei de Soba. Após os massacres de Davi, juntara homens em torno de si, tornando-se chefe de quadrilha. Atacaram Damasco, onde se estabeleceram, e constituíram-no rei em Damasco. Foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Também Jeroboão, filho de Nabate, Efrateu de Sareda, filho de uma viúva chamada Sarva, que estava a serviço de Salomão, revoltou-se contra o rei. Eis em que circunstâncias ele se revoltou contra o rei. Salomão construía Milo para fechar a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um jovem enérgico, e Salomão, vendo-o tão laborioso, confiou-lhe a superintendência de todos os trabalhadores da casa de José. E aconteceu que um dia, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-se em caminho com o profeta Aías de Silo, vestido com um manto novo. Estavam os dois sós no campo. Então Aías, tomando o manto novo que trazia, rasgou-o em 12 pedaços. Toma para ti 10 pedaços, disse ele a Jeroboão, pois isto diz o Senhor, Deus de Israel: vou arrancar o reino das mãos de Salomão, e dar-te-ei 10 tribos. Mas, em atenção ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, ficar-lhe-á ainda uma tribo. Abandonaram-me, prostraram-se diante de Astarte, deusa dos Sidônios, diante de Camos, deus de Moabe e diante de Melcom, deus dos Amonitas, não andaram em meus caminhos, para fazer o que é bom diante de meus olhos e observar minhas leis e ordens, como o fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não lhe tirarei todo o reino, mas deixá-lo-ei governar todos os dias de sua vida, por amor de meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. Tirarei, porém, o reino das mãos do filho de Salomão, para dar-te 10 tribos. Deixarei uma tribo ao seu filho, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Tomo-te, pois, para reinares sobre tudo o que possas desejar, serás rei de Israel. E se obedeceres a todas as minhas ordens, se andares pelos meus caminhos, se fizeres o bem diante de mim, observando os meus preceitos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo, edificar-te-ei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e te entregarei Israel. Humilharei assim a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para junto do rei Sesaque, no Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. O resto da história de Salomão, todos os seus atos, a sua sabedoria, tudo está escrito no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou sobre todo o Israel durante 40 anos, em Jerusalém, depois adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai Davi. Roboão, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Primeiros Reis, nos capítulos 12, capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15. Paz e bênçãos a todos.